Olá, estamos aqui mais uma vez com o podcast Justiça na Saúde, um podcast realizado pela OAB Alagoas, juntamente com a Comissão de Direito Médico e da Saúde. Eu me chamo Bárbara Toledo, sou secretária-geral da Comissão de Direito Médico e estou aqui com uma convidada que, para mim, é especial e querida demais. Doutora Eugênia Câmara, médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, CRM Alagoas 5164, RQE 3647. Faltou só ela me dizer o CRM de Pernambuco, que eu sei que ela também tem. Muito obrigada, doutora. É um prazer te receber aqui para a gente poder levar informação a quem precisa. E o nosso tema hoje é sobre mulher moderna e a importância do congelamento de óvulos. E aí, doutora, eu queria saber, como é que está o cenário atual hoje dessa mulher moderna, dessa mulher da geração Y, X, Z, Millennial, né? Essa questão de poder fazer o planejamento familiar. Então, está com você a palavra. Obrigada. Primeiro, agradecer, né, esse convite de estar aqui, trazendo informação, né? Acho que é importantíssimo canais como esse, Bárbara, para a gente divulgar realmente a informação de que as pessoas precisam saber mais, né? Às vezes a gente está diante de situações, de assuntos um pouco mais específicos, mas que, na verdade, tem uma questão muito maior por trás aí. E falando dessa mulher de hoje, né? Então, deixa eu agradecer a você, Bárbara, mais uma vez. Obrigada ao AB também por estar aqui. Parabéns pela iniciativa. E falando dessa mulher moderna, né? Todas nós, no mercado de trabalho, né? Existe uma mudança aí cultural, toda uma evolução cultural, as conquistas das mulheres, né? Cada vez mais. Hoje, no Brasil, por exemplo, falando de empreendedorismo, né? Nós, mulheres, compomos 48% já de mulheres, exatamente, empreendedoras, né? Um número super alto, e algumas coisas estão ficando para trás, né? Não para trás, mas as prioridades estão acontecendo. Então, a busca pelo mercado de trabalho, os estudos, né? Então, vem outras prioridades hoje na frente, e a prioridade da maternidade realmente está ficando para um segundo plano. A questão é que nós mulheres não produzimos nossos óvulos ao longo da nossa vida inteira, né? Ele é finito. Então, quando entramos na menopausa, nós não produzimos mais óvulos nenhum. E existem algumas idades que realmente acontecem uma queda maior dessa questão, que vai influenciar na fertilidade, na capacidade reprodutiva da mulher, que realmente é a partir dos 35 anos. Então, nascemos com o número de óvulos, cerca de 2 milhões de óvulos. Essa produção acontece na barriga da nossa mãe. Quando entramos na puberdade, nós entramos aí nos ciclos menstruais com mais ou menos 400 a 500 mil óvulos, e esse estoque ele vai reduzindo ao longo dos anos. Só que muitas pessoas não sabem disso. Né? E como estão deixando para engravidar mais tarde, depois dos 30, 35, 40 anos, tanto é que tem um dado do IBGE que mostra que o número de mulheres entre 35 e 40 anos, mães, aumentou muito nos últimos anos, né? E diminuiu o número de mães com a idade mais jovem, 19, 20 anos. Então, realmente, a gente precisa olhar com mais cuidado para isso e ofertar o que a mulher pode usufruir para continuar na sua realização profissional também e fazendo seu planejamento reprodutivo. O que a gente percebe, Eugênia, é que as mulheres elas também estão buscando esse acompanhamento de uma forma tardia, né? Eu estava aqui com o Dr. Luiz, a gente estava falando da questão da saúde masculina, essa questão da fertilidade e tudo. A gente mulher, a gente se programa antes, só que a gente só para ver essas questões de engravidar mesmo quando a gente está tentando. A gente não faz essa questão do preventivo para saber se tem algum fator genético que vai ter alguma alteração, se a gente tem alguma doença que cause a infertilidade. As mulheres, elas só buscam, e como você bem colocou, hoje em dia a gente está buscando cada vez mais tarde engravidar, então você já está buscando quando as possibilidades elas estão bem reduzidas. E aí eu queria que você trouxesse esse aspecto de qual seria o ideal, se pudesse ter um ideal, de como é que seria esse ideal de buscar o médico que é ginecologista e com a sua especialidade, né, de reprodução humana assistida, para poder ter esse caráter preventivo. Eu acho assim, hoje
que bom que a medicina avançou muito. Não é a medicina, mas os serviços realmente, né, de saúde, de cuidado de saúde, né, avançaram muito, na verdade. Então, esse cuidado preventivo, né, nós somos um país que nós não trabalhamos com o cuidado preventivo, né? Somos mais curativos, mas isso já vem mudando de uns anos para cá. E, de uma forma geral, em todas as áreas, nós já estamos tendo esse olhar preventivo. E aí, o médico que realmente a mulher frequenta, de certeza, todos os anos é o ginecologista. Verdade. Mas todos os profissionais podem auxiliar nisso, o nutricionista, inclusive, ou um médico que possa estar exercendo um outro papel no cuidado à saúde daquela mulher, ele pode atentar a esse cuidado, né? A gente tem que olhar para aquele ser que a gente está cuidando de uma forma universal. Então, sempre questionar, né, e conversar sobre esses aspectos e como estão os planos. Você deseja engravidar quando? Né? Então, ter essa conversa também em paralelo é muito importante. E é uma conversa que lá na frente vai fazer total diferença para essa mulher. Eu tenho certeza que se ela receber essa orientação antes, ela vai ser grata para o resto da vida, né? Porque é algo que é muito definitivo para a mulher depois. Então, normalmente, qual é a orientação? É que, se tratando do ginecologista, por exemplo, né? Conversar com a paciente no período dos exames de rotina. Muitas vezes, o exame de rotina geral já pode mostrar alguma característica, uma doença de base, como uma endometriose, uma síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença ovulatória, algum fator ali que tenha ginecológico que possa repercutir na reprodutividade dela futura. Então, conversar também sobre essas viabilidades, fazer uma avaliação da reserva ovariana. Então, a partir dos 18 anos, a mulher já pode realizar essa avaliação da reserva ovariana. E é uma coisa super rápida, é um exame de sangue, um exame hormonal, onde você vai fazer a dosagem, né, de alguns hormônios para entender a função ovariana da mulher, como está esse estoque, e uma ultrassonografia de mapeamento, um ultrassom, onde você vai fazer uma contagem de folículos e baseado nisso aí você já tem como mostrar à mulher como é que está aquele padrão, né, de estoque de óvulos. E se tiver adequado para a idade dela, eu disse, olha, você tem um tempo para você se programar. E que bom que, né, tem esse tempo, porque você pode se programar de uma forma mais tranquila, sem muita pressa, mas que é interessante. Se você não tiver um planejamento para engravidar até os 30 anos, vamos dizer, você já pode pensar na possibilidade do congelamento de óvulos de forma preventiva. Hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e Reprodução Humana é que a mulher congele os óvulos até antes dos 35 anos, exatamente porque a partir dos 35 essa queda da fertilidade ela é maior. Mas quanto antes, melhor. Então, uma mulher de 30, de 29, de 28... Até porque, Bárbara, hoje em dia, cada vez mais a gente vem visualizando algumas patologias como a endometriose, que vem cada vez mais frequente aí, os adolescentes com muitos sintomas. Então, é importante ter esse olhar cuidadoso. Porque quando a gente inicia os 18 anos, como você bem colocou, ou até antes, quando a gente inicia essa fase da menstruação, a gente procura o médico, né, procura o ginecologista, a gente é bombardeada de algumas informações, né, e que são necessárias, mas nenhuma delas, por exemplo, às vezes até a prescrição de próprios remédios, né, do anticoncepcional, sem fazer um exame, uma avaliação prévia, porque se a paciente tiver algo relacionado à trombose, não é o indicado, enfim, tem essas questões. E a gente não é aconselhado, pelo menos eu até então, não era aconselhada a fazer esse tipo de exame, que pode ser prescrito pelo próprio ginecologista, né? Não necessariamente você precisa ir para o especialista, falando do caráter preventivo mesmo. E ter essa autonomia tão importante, né? Porque quando você passa essa informação para a paciente de fazer determinados exames e checar como é que está a saúde dela, a saúde reprodutiva, né? Me corrija se eu estiver falando o nome errado, você dá autonomia para ela de querer se programar, se for algo que precisa de uma intervenção imediata, de mais precoce, melhor, porque é o que eu falo sempre, essa questão da prevenção, ela é extremamente necessária, ainda mais com o estilo de vida que a gente vem levando hoje,
com o tipo de alimentação que a gente vem consumindo hoje, maior tempo na rua, não ter o descanso adequado, porque se você parar para pensar no histórico, nossas mães, nossas avós, elas engravidavam muito cedo, mas também o papel que elas tinham na sociedade eram totalmente outros. E hoje os 40 são os 30, né? Os 50 são os 40, e é bom a gente estar aqui falando sobre isso, porque tem várias personalidades que estão engravidando mais tarde, mas a sociedade precisa entender como que tem esse passo a passo e o que é que a importância do médico, né, especialista por trás de todo, até chegar ao momento da gestação em si. Então... Pois é, a gente precisa entender e aceitar que as coisas mudaram. As gerações mudaram. Então não dá mais pra gente tomar uma atitude de simplesmente subestimar uma idade da mulher. Ah, você é muito jovem, não precisa agora não, né? Vai tentar, vai fazer outra coisa, e depois você vê, não, gente, as coisas mudaram muito, né? E em relação à saúde preventiva também. Então, hoje, cada vez mais, como você bem falou, tá tudo modificado no nosso mundo. O ambiente é outro, a gente tem um planeta totalmente diferente, né? Então, muita poluição, os alimentos estão transformados, né? Muitos alimentos transgênicos, então as doenças estão sendo diagnosticadas, inclusive cada vez mais precoce, né? Um câncer de mama hoje, mulheres cada vez mais jovens, né? E outras doenças em si. Então a gente precisa aceitar que as coisas mudaram, não dá pra gente mais pensar como se pensava antigamente. Então, é exatamente como você falou, hoje a mulher, a gente tem múltiplas funções, multitarefas. Ninguém dorme mais como dormia antes. Hoje, cada vez mais, estamos dormindo menos ainda, não só as mulheres, como os homens também. A mudança realmente do estilo de vida, os alimentos transformados, né? A mulher e o homem, eles estão entrando, na verdade, o menino e a menina, em puberdade precoce, cada vez mais. Então, são alimentos xenoestrogênicos, né? Que são alimentos que têm uma similaridade com o estrógeno, então trazendo aí uma puberdade precoce para a menina, então expondo ela a mais menstruações, por isso que também a endometriose está aparecendo cada vez mais cedo, e realmente é assustador. Muitas adolescentes já com diagnóstico de endometriose, então é preciso ter um cuidado, um olhar cuidadoso, desde a infância, na verdade, dessa mulher, né? A gente está falando de mulher aqui, mas de todo mundo, mas dessa menina, para que a gente não tenha uma repercussão muito significativa lá na frente, até porque a fecundidade do mundo está diminuindo. Isso é uma preocupação de todos nós. E falando em relação à endometriose, muitas pessoas, infelizmente, ainda não conhecem o conceito, ainda não conseguem identificar possíveis sintomas, porque antigamente era dado como algo fútil da mulher, ela sentir o normal, né? Ela sentir muitas cólicas durante o período menstrual e outros sintomas, e que é uma doença que pode causar infertilidade. E aí eu queria que você trouxesse esse aspecto da questão dos sintomas, o que fazer quando você tiver o diagnóstico de endometriose, a depender da idade. Se você pudesse compartilhar. Vamos lá. A endometriose é uma doença ginecológica e é uma doença que tem uma base também imunológica muito importante, tá? Tem a ver com a imunidade. Algumas mulheres vão ter tendência a ter, também tem uma parte genética envolvida, muito forte, então precisa ficar atento, primeira coisa, né? Mães, tias, irmãs com endometriose, isso traz uma carga genética importante, é preciso investigar nessa adolescente, enfim. Segundo, tem essa questão da base imunológica, tem essa questão dos ciclos menstruais. Endometriose é a presença de partículas do endométrio, que é a camada interna ali do útero, presente em outras regiões da pelve, tá? E às vezes até fora da pelve. Então, o que nós chamamos de um fragmento ectópico, né? Fora da região tópica. Quando a mulher menstrua, existem várias teorias de disseminação da endometriose. Uma delas é a teoria do refluxo realmente menstrual. Quando acontece a menstruação, a descamação daquele endométrio saindo pelo colo do útero, algumas partículas saem pelas tubas uterinas e caem no abdômen.
e vão formar ali focos ectópicos naquela região, naqueles órgãos que estão ali ao redor dos órgãos reprodutivos. Aquela mulher que tem uma tendência genética, imunológica a ter endometriose, ela vai ter um sistema imunológico um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais débil e, consequentemente, não vai conseguir com que as suas células de defesa elimine aqueles focos logo, né? Coisa que a mulher que não tem vai ter, né? Vai conseguir esse potencial. Então, por isso, aqueles focos vão acumulando. E com o passar do tempo, eles vão levando realmente a sintomas inflamatórios. Cólica menstrual, independente da intensidade. Se é uma cólica leve, que não faz diferença para você, que não muda a sua vida, ou se é uma cólica incapacitante, que realmente deixa você com sintomas de doença, né, adoentado, independente da intensidade, é preciso investigar. Tá? Outro sintoma associado, que pode estar associado com a endometriose, é o fluxo menstrual aumentado, com muitos coágulos, sintomas intestinais no período menstrual, então se solta muito o intestino, se tem muita dor abdominal, intestinal, no período menstrual também, dor na relação sexual, que é a dispareunia. Então, existem alguns sintomas de distensão abdominal no período menstrual, alguns sintomas que podem estar associados à endometriose, e é importante investigar. Nós temos uma cultura, né? Então, às vezes a mãe, a avó, vai perguntar às pessoas de casa, eu também tinha cólica, mas isso é normal. Aí cai onde você falou, é normal, é normal. Não, gente, sentir dor não é normal. Fluxo aumentado com coágulos não é normal. É preciso investigar para identificar realmente, de fato, a doença. E além dela poder levar a uma infertilidade, porque cerca de 45% até 50% das mulheres que têm endometriose vão cursar com infertilidade. Pode também trazer outras repercussões, realmente, para a paciente, né, de adoecimento. Então, a endometriose, os estudos já mostram associação com algumas doenças autoimunes, como um Hashimoto, uma doença intestinal autoimune, né, uma doença celíaca. Então, existem as associações. Então, a paciente adoece fibromialgia, com associação com endometriose. Então, é preciso identificar, tratar. Existem mecanismos de prevenção, é uma doença que não tem cura, Bárbara, mas tem controle. Então, é preciso isso bem claro. Sim. E existem várias formas hoje mais modernas de tratar. Antigamente só tratava com anticoncepcional e acabou, porque a questão maior é deixar a mulher sem menstruar, sim, já que a menstruação piora. Mas hoje nós temos aí uma gama de possibilidades, os cuidados, algumas suplementações hoje, né, com efeitos antioxidantes, a mudança do estilo de vida, a própria atividade física é um potente antioxidante, então melhora os sintomas também. Então, realmente, tem esses cuidados preventivos, cuidado associado, quando tiver intervenção de um hormônio, usar, se houver necessidade, como usar, até os tratamentos cirúrgicos que realmente vão ficar para o último plano. Aí, nesse caso, fui diagnosticada com endometriose, tenho 25 anos. Você vai fazer essa avaliação. E aí, a partir dessa avaliação, você vai me falar, Bárbara, você precisa fazer o congelamento dos seus óvulos, ou como é? Ou você já, Bárbara, se eu já tiver um relacionamento, se eu já quiser engravidar, a depender da minha situação, você já vai indicar a fertilização? Como é? Vamos lá. A questão da endometriose vai exatamente diferenciar se a paciente é uma paciente que já está ali tentando engravidar ou não, se é uma paciente que não quer engravidar, se já teve filhos, já está com a prole ali, né? Mas se tratando da mulher que você colocou de 25 anos, né? Se ela é uma paciente solteira ou mesmo que tenha um parceiro que seja casada, mas no momento ela não deseja engravidar, e não tem um plano a curto prazo para engravidar, então nós aconselhamos a possibilidade do congelamento de óvulos, tá? Então, normalmente eu passo um relatório, mostro toda a questão do estoque de óvulos dela, dessa avaliação, da avaliação da própria doença em si, da progressão, das estratégias de tratamento, e aí, baseado nessas estratégias de tratamento, a gente oferecer o congelamento de óvulos para essa paciente que não deseja engravidar no momento, a curto, médio prazo, ou uma paciente que de repente deseja, né, e vai, eu estava com planos para engravidar ano que vem, mas aí, né, se for o desejo dela, e ela tiver nos planos dela, não tiver problema nenhum, ela em antecipar esses planos, eu oriento que ela siga aí liberando para engravidar. Não teria uma indicação logo
precisa e primária de uma fertilização, a não ser que nós tenhamos identificado algum fator que realmente já seja um fator de infertilidade. Entende? Então, associado à endometriose. já que ela não tentou engravidar ainda. Então, ela tem endometriose, né, tem um plano de engravidar a curto prazo, mas não está liberada ainda para engravidar. Então, se preparar, liberar para engravidar, tentar ali pelo menos 6 meses, porque a mulher pode engravidar naturalmente, Sim, né? sim. E se de repente ela não engravidar, ela retorna para entrarmos com as estratégias, porque é uma doença que pode afetar a fertilidade. Então, nós já tratamos com a programação de uma forma um pouco diferente de uma mulher que não tem essa patologia. Entendi. Entendeu? Então, a gente não deixa ela muito solta, vamos dizer assim, porque aí tem que ter um guia, né, para ela seguir. Até porque, aí eu volto ao exemplo, uma mulher de 35 anos, diagnosticada com endometriose, então o planejamento já seria, a abordagem já seria outra. Exatamente. Por conta da questão da reserva ovariana, por conta da questão da idade. Todos esses fatores, eles são observados na hora da sua avaliação. E se a paciente desejar, não, doutora, eu quero tentar engravidar. Então, a gente já amplia a investigação para avaliar todos os fatores do casal que possam levar a uma infertilidade. Então, a gente já adianta essa avaliação, tanto dela como do parceiro, que é importante, e já avalia se tem algum fator que possa realmente estar ali presente, sem eles ainda terem o conhecimento da infertilidade, tá? Como você colocou aqui, que é uma doença que ela não tem cura e ela tem controle, o que a gente tem visto no nosso judiciário de comportamento em relação a isso, em relação aos planos de saúde, é que quando você vem com uma documentação extremamente robusta, demonstrando que não há outra possibilidade a não ser a questão da fertilização, o judiciário ele está sendo tendencioso a fazer com que os planos eles façam essa cobertura, porque como a gente colocou aqui, é uma doença que causa infertilidade a depender do grau. Exato. Né? Não tem como reverter, o controle ele já chegou no limite, então através dessa documentação do médico, né, especialista, que não é por vontade e querer da mulher que ela está realizando a fertilização, está indo buscar no judiciário, é porque ela tem uma doença que gera infertilidade e que a única opção para ela será a questão da fertilização in vitro. E eu queria saber de você se existem esses casos dentro do seu consultório, como Sim. é que é o dia a dia. Na prática, sim, com certeza existe. Aquelas demandas das pacientes que já são portadoras da doença, que passaram já por tratamentos longos, então já vinha em tratamento clínico para a doença, mesmo antes de pensar em engravidar. Então, às vezes é um paciente que já percorreu uma longa jornada, tentando um tratamento clínico sem sucesso, algumas que já tenham até passado por tratamentos cirúrgicos também, então vem com todo um aparato realmente dos exames, né, do diagnóstico, e chega para mim para fazermos a avaliação da reserva ovariana, e nós nos deparamos muitas vezes com a baixa reserva ovariana, porque é importante salientar, a paciente que tem endometriose tem uma chance maior de ter uma menopausa precoce, de ter uma redução da sua reserva ovariana, e por isso essa paciente tem indicação de ou congelar óvulos antes do que na maioria das mulheres, tá? Exatamente por essa progressão e essa repercussão na saúde dos óvulos dessa mulher, ou uma indicação de uma fertilização a depender da repercussão dessa endometriose na fertilidade. Então, às vezes é uma paciente que já vem de uma longa jornada, então está ali mais estabelecido, é uma mulher que tem baixa reserva de óvulos, não tem mais indicação de fazer um tratamento de uma gravidez natural, né, um tratamento de uma baixa complexidade, que só a fertilização realmente, de fato, vai trazer a viabilidade gestacional dela. E precisamos também, né, lembrar que a gestação é o momento que a mulher fica sem menstruar, fica em amenorreia, os hormônios eles ficam lá todos bloqueados, e é uma forma também de tratamento temporário
e estabilização da doença. Nos 9 meses que ela está grávida, ela não aparenta sinais, não vai ter crise de endometriose e alguns meses também do puerpério, enquanto ela está amamentando, que ela fica em amenorreia, ela também. Então, acaba que quase 1 ano ou mais ela fica aí com a doença estabilizada. Então, hoje se vê como um tratamento para uma doença que está levando, inclusive, a ela a ter infertilidade e pondo em risco, na verdade, né, a realização desse sonho. Porque exatamente. Já que ele a questão dos óvulos, ela é finita, né? Quando a gente, só para deixar claro para quem está nos assistindo, quando a gente fala de baixa reserva ovariana, a gente está falando de possibilidades pequenas de poder gestar, Eugênia? Explica isso pra gente. Pronto, reserva ovariana é o que a gente conversou aqui, né? O estoque de óvulos da mulher, é a capacidade reprodutiva em relação ao potencial de fecundação desse óvulo, tá? Então, nós fazemos essa avaliação da reserva ovariana, isso é muito individual da mulher, mas a reserva, de um modo geral, vai reduzindo ao longo dos anos, com o passar da idade. Essa questão da reserva em relação à própria endometriose é um fator que realmente faz a diferença, né? Então, a própria endometriose, ela vai reduzindo essa reserva e a mulher, não que o fato de a mulher só ter uma baixa reserva ovariana significa que ela é infértil, não é, sim, tá? Então, também não diz sobre potencial gestacional. Sim, tipo, eu tenho uma baixa reserva, isso quer dizer que eu não consigo engravidar naturalmente? Eu tenho uma baixa reserva, isso quer dizer que eu tenho uma dificuldade maior de engravidar, tá? Mas a causa, o que levou essa mulher a ter uma baixa reserva? É só um fator idade, porque aí o fator idade influencia bastante, e não só pelo estoque, mas pela qualidade desse óvulo, que é um óvulo mais envelhecido, já tem menos propriedades e potencial de ser fecundado pelo espermatozoide e formar um embrião viável, né? É uma endometriose que está levando ela a uma baixa reserva, né? É um fator genético, é um fator autoimune. Então, às vezes, são os fatores que estão ao redor ali, levando ela a ter uma baixa reserva, que vai realmente definir a infertilidade, tá? Então, baixa reserva não quer dizer que a mulher é infértil e não quer dizer que ela não vai conseguir engravidar. Agora, quer dizer tempo. Entendi. Tempo. Ele dá tempo. Olha, você tem um estoque menor do que o ideal, às vezes, para sua idade, ou então tá compatível com a sua idade, isso quer dizer que você não tem muito tempo. Então, as coisas têm que ser apressadas. Você precisa se planejar. Exatamente. Aí vem o planejamento. E no seu dia a dia do consultório, a gente tá falando da mulher moderna, que procura, que vai atrás de entender o próprio organismo para poder se precaver, fazer essa parte preventiva. Você vê uma preocupação do homem também? Como é o seu dia a dia no consultório? Você recebe os casais? Porque, infelizmente, para nossa sociedade, a doença quem tem a infertilidade, né, quem tem a doença que causa a infertilidade é a mulher. E aí eu queria que você compartilhasse aqui pra gente como é a realidade, se há uma procura dos homens também entender se tem alguma doença, qual o papel dele, né, nessa questão do planejamento familiar. Pois é uma questão muito cultural também, achar que só a mulher pode ter dificuldade em engravidar e que a mulher tem muito mais fatores de infertilidade do que o homem, mas não, 45% das causas de infertilidade conjugal é por fator masculino. Então, homens, atenção, vocês se cuidem, porque o fator, e cada vez mais os estudos eles mostram que dos últimos 70 anos, Bárbara, a fecundidade do homem também reduziu. Por todas essas questões que nós conversamos aqui, nessas mudanças do nosso planeta de um modo geral, né? E a mudança do estilo de vida também, todas as questões relacionadas a trabalho, a sono, né? A má qualidade de alimentação, sedentarismo, obesidade, tudo isso também vem repercutindo de uma forma negativa na fecundidade do homem. Então, diante disso, nós normalmente recebemos esse casal e que é fundamental a compreensão, entender que realmente o homem também precisa ser investigado, né? Infelizmente hoje, eu acho que, não sei se rolou esse papo aqui com o Dr. Luiz, mas que a gente não tem hoje, na verdade, um critério estabelecido de um rastreio
no homem, a Sim. partir de tal idade, começar a fazer um espermograma. Não, a gente abordou isso inclusive ele disse, a mulher procura o ginecologista para tratar essas questões da saúde reprodutiva e tudo, mas para o homem só há a procura do especialista quando é para fazer o exame de próstata, Pois é. ou se aparece algo fora do normal, e aí sim ele procura, mas fora isso, de fato... Que é cultural também e que precisa ser mudado, né? Então, o homem também precisa frequentar o urologista, como a mulher frequenta o ginecologista, o quanto antes. Receber as orientações, entender, tirar suas dúvidas e aí realizar os exames que são necessários também, né? Mas ainda é um tabu, Bárbara, ainda é um tabu muito grande. Muitas pessoas pensam que realmente o fator é mais feminino. E às vezes o homem nunca fez o espermograma. A grande maioria dos casais que chegam realmente no consultório para investigar a infertilidade, o homem nunca fez um espermograma. E às vezes se depara com a situação, porque às vezes pensa que é só a mulher que está tendo uma dificuldade, se depara com uma questão ali de uma infertilidade e que jamais nunca passou na cabeça dele. Porque nunca teve realmente também nenhum sinal, né? Nunca passou por nenhuma situação, porque às vezes você tem um histórico, sim, né? É um homem que teve um problema hormonal, um homem que teve uma questão cirúrgica, uma malformação, alguma coisa na adolescência ou na infância que pode aumentar a chance dele ser infértil, mas a maioria não. E aí se depara quando faz o espermograma, que é o exame que avalia a fertilidade masculina. Tá? A gente não pode deixar para saber essa questão da saúde, né, da saúde reprodutiva só quando a gente quer engravidar. É por isso que a gente tá aqui, porque isso acaba refletindo também, acho que você já viu algumas palestras, alguns vídeos seus falando sobre essa questão do planejamento familiar, refletindo na nossa sociedade, porque vai chegar uma hora que a gente já está num declínio, vai ter essa questão do desequilíbrio, a sociedade, a população hoje, ela está envelhecendo mais tarde, deixando tudo para mais tarde, e em contrapartida a gente não está tendo um índice grande de natalidade. Eu acho que é uma realidade daqui, eu queria que você explicasse, não é a realidade só do Brasil, mas de outros países, e qual é a solução, né, à vista da medicina, à vista da reprodução humana assistida, qual seria uma possível solução para tentar sanar, porque isso vai refletir na gente, porque vai gerar problema previdenciário. Com certeza. É uma preocupação mundial. Quando íamos imaginar que a China hoje estaria fazendo campanhas sociais dentro do país para incentivar que as pessoas tenham filhos, né? Um país que teve controle de natalidade por muitos e muitos anos. Então, agora eles estão fazendo várias políticas públicas de incentivo. Então, o Brasil também, a fecundidade do Brasil caiu. Existe um número, que é o número a fecundidade é o número de filhos por mulher, tá? Então, existe um número que traz esse equilíbrio demográfico, que é acima de 2,1 filhos por mulher. O Brasil ele já está abaixo desse número, já está com 1,7, tá? 1,69, 1,7 na última estatística de 2021. E vários países no mundo inteiro, a grande maioria dos países europeus, América, Ásia, o Oriente, né? O leste europeu é uma grande preocupação, a Rússia. Então, se você colocar aí no Google, na internet, você vai observar a taxa de fecundidade no mundo. Vários países com muitas campanhas incentivando. Incentivo financeiro, de licença maternidade, de licença paternidade. Aumentando também o tempo de produtividade em relação à questão da aposentadoria, né? Então, aumentando a idade aí. Então, várias coisas estão sendo realmente realizadas para incentivar. E parece que não está ainda fazendo muito efeito, porque realmente é uma preocupação grande. As pessoas estão deixando para engravidar mais tarde, a fecundidade, de modo geral, o potencial reprodutivo do homem e da mulher está caindo, a mentalidade mudou muito e estamos aí com uma geração mais jovem, né, que é a geração Z, né, é uma geração que não quer ter filhos. Sim.
É uma geração que pensa muito na sua individualidade. E que está até substituindo a criança por pets, né? Exato. Aumentou muito, né? O número de pets, o mercado de pets e tudo mais. É uma pessoa hoje dessa geração que pensa muito na sua individualidade, tem menos relação sexual, inclusive isso já é comprovado cientificamente, tá? E que pensa muito ali, no seu mundo interno, né? Socializa cada vez menos, os trabalhos estão sendo voltados mais para os trabalhos online, né? Então, isso é uma preocupação. É uma preocupação para o mundo inteiro, para o desequilíbrio. E a questão de você realizar um planejamento reprodutivo, mesmo que você não queira. Hoje eu não quero ter filhos, penso em nunca ter filhos, mas, gente, nós somos seres mutáveis. Estamos mudando a cada momento. As nossas opiniões mudam e mudam rápido, viu? Olha, eu vou contar um casal que teve no consultório. Eles estão juntos há uns 5 anos. Ele já tem 3 filhos de um outro relacionamento, vasectomizado, já realizou vasectomia para não ter mais filho. Ela tem 2 filhos de um outro relacionamento. E aí eles se uniram nesse mundo, nesse processo aí de 5 anos atrás. Vamos viver a nossa vida, nossos filhos estão adultos e tal. E eles fizeram 1 ano viajando e tal. Pronto, no outro ano ela já disse, agora eu quero ter filho. Como assim? E aí, veja, então modifica. Nosso pensamento muda a cada momento. Então, que a gente não possa ficar à mercê do tempo. Que a gente possa utilizar a tecnologia, a ciência ao nosso favor. Com certeza. Né? Nós estamos num mundo que está, né, inteligência artificial, tudo aí acontecendo. Então, a ideia é planeje sua reprodução, planeje, mesmo que você não queira. O congelamento de óvulos, por exemplo, congelamento de espermatozoides, de sêmen, também deve ser orientado para o homem, porque apesar do homem produzir espermatozoides durante toda a sua vida, mas a fecundidade está reduzindo, a qualidade reduz. A idade do homem também traz alguns fatores que podem reduzir a chance de uma gravidez na mulher, aumenta o risco de alterações cromossômicas, riscos de várias doenças, inclusive, né? Então, preciso orientar esses homens que a partir dos 40 anos eles possam também ter a possibilidade de congelar o seu sêmen. Se você não pensa, não tem a longo prazo, né? Não tem um relacionamento, não tem nada à vista, não tem uma ideia ainda, mas mantenha. Até porque aparecem também doenças que podem ser perda de surpresa, tumores, cânceres. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa conscientização da prevenção. Fora do Brasil, Bárbara, isso é muito realizado. Sim. Nós aqui no Brasil ainda temos, por exemplo, falando da mulher... É inacessível. Não é que é inacessível, mas... não está ao alcance da maioria da população. Isso, tem né? Muitos obstáculos, né? Primeiro que o nosso país é um país territorialmente muito, né, grande, muito populoso. Então, a saúde aqui não funciona como a saúde em outros lugares, né? Saúde pública, que eu falo, tá? Então, a acessibilidade fora daqui do Brasil, ela é maior para algumas coisas. Existem campanhas voltadas para isso, incentivos, de que a mulher realmente congele os óvulos para ela continuar a ter uma vida muito mais produtiva, por mais tempo. Mas no Brasil a gente ainda não consegue ainda. Tem esse desafio da questão financeira, do investimento. Nós, infelizmente, na nossa rede pública, porque a infertilidade ela tem CID e ela é considerada uma doença. E apesar da gente ter uma lei de planejamento familiar, né? Exatamente, mas mesmo assim, infelizmente, é muito precário. Então, no nosso país, nós não temos a rede realmente de diagnóstico e tratamento de infertilidade é muito restrita. Muito restrita. E isso traz um problema grande para as pessoas conseguirem acessar esse tratamento, né? Essa possibilidade da preservação da fertilidade. Mas, recentemente, a gente teve um ganho, assim, eu digo a gente porque acho que quando isso acontece, ganha-se a população, ganha-se todo mundo. Nós tivemos um ganho com a decisão do STJ em relação ao congelamento de óvulos, ao congelamento de espermatozoides, para ser coberto pelo plano de saúde. E aqui eu espero que isso seja abraçado pelo Sistema Único de Saúde também,
como forma de tratamento preventivo, ou seja, você vai passar você foi diagnosticado com câncer, e aí uma forma preventiva, porque o câncer ele pode gerar infertilidade, então de uma forma preventiva fazer esse congelamento de óvulos e de espermatozoides, para que depois, quando você for liberado pelo seu médico, você consiga tocar a sua vida normalmente, porque felizmente hoje nós conseguimos reverter essa questão do câncer. Os tratamentos são cada vez mais avançados, né? O diagnóstico cada vez mais precoce. Então, a sobrevida do câncer hoje tem sido muito maior. Então, tem que pensar nessa saúde, né, da maternidade e da paternidade após o tratamento, né? É uma nova vida que começa ali, né? Eu queria só que você explicasse um pouquinho essa questão do que pode realmente gerar essa infertilidade, que se você já atendeu alguma paciente dentro do teu consultório que passou por isso e como é que foi? Sim. Na reprodução assistida, existe essa área que é em relação à prevenção direcionada para o câncer, que é a oncofertilidade. Então, nós tratamos de oncofertilidade feminina e masculina. E o objetivo é exatamente proporcionar a preservação desses gametas antes de iniciar um tratamento com quimio ou com radioterapia, que são realmente tratamentos que podem levar a uma infertilidade ou transitória ou realmente permanente da mulher e do homem. E esse sonho da realização da família biológica ir por água abaixo depois do tratamento do câncer. Então, traz também uma questão de uma esperança ainda maior, né? Um alívio, porque os estudos mostram também, Bárbara, que o primeiro questionamento quando o homem ou a mulher ele recebe o diagnóstico do câncer é: eu vou me curar ou eu vou morrer? Né? O segundo eu vou conseguir ser mãe, eu vou conseguir ser pai, entendeu? Então, isso tira um peso gigantesco, ajuda de uma forma muito positiva a enfrentar aquela doença, né? E passar, ter mais garra, ter mais vontade de passar, e realmente, sem dúvida, você tem as questões da positividade, né? Voltado para recuperação, né? Da doença. Então, a oncofertilidade, ela traz isso. Então, hoje é possível. O congelamento do sêmen é algo que é muito simples, né? Então, é só o homem ir e fazer realmente, faz os exames, né, de sorologia e tudo mais, que são pré-requisitos, mas exames laboratoriais, que é coisa muito rápida, e ele faz a coleta do material dele e mantém congelado lá. Tá? A mulher precisa de uma estimulação ovariana, estimulação hormonal, mas que a gente pode começar em qualquer fase do ciclo. Não é necessário esperar alguma fase e tal. Então, a gente faz essa avaliação. Normalmente são pacientes que já vêm com exames, porque já vêm do oncologista, ou vêm do cirurgião oncológico, do mastologista, enfim, do médico que está tratando daquela doença. Então, na maioria das vezes, eles já estão quase com todos os exames todos prontos. Então, a gente conversa, passa as possibilidades, as estimativas, o que esperar, né, e realizar o procedimento. A mulher, ela estimula os ovários, né, com os hormônios, nossos hormônios, só que são sintéticos. O objetivo é fazer com que os folículos ovarianos cresçam para a gente fazer a aspiração dos óvulos. É um procedimento que é indolor, anestesia com sedação, aquela anestesia que nós chamamos de geral endovenosa, dura cerca de 15, 20 minutos, o procedimento é muito rápido, é todo por via vaginal, como uma punção guiada por ultrassom, via vaginal. Então, não vai furar a barriga, não vai cortar a barriga, nada disso. E a paciente não sente dor, realizou a aspiração dos óvulos, acessa os ovários ali pela via vaginal, aspira todos os óvulos, a paciente já vai ali ser acordada, vai esperar, né, recuperar da anestesia e vai receber a alta. Então, e esses óvulos, eles ficam congelados por tempo indeterminado, tanto os óvulos como os espermatozoides, tá? Não tem prazo de validade para manter criopreservado. O prazo também, o tempo de validade não vai influenciar na qualidade desses gametas e quais são as viabilidades. Esse material ele pode ser utilizado futuramente, que esse é o grande objetivo. Caso não precise também, porque se de repente o paciente ele retornar à sua fertilidade, conseguir, né, de forma natural e tal, você pode desprezar esse material depois, ou você pode doar de forma anônima ou não anônima, né? Que no Brasil
é permitido até parêntese até 4º grau, tá? Existe muito essa demanda, né? Mas precisa aumentar ainda mais, porque é o que a gente está fazendo aqui, é trazendo informação, porque muitas vezes a gente precisa ter tá linkado os serviços, né? Então tá ligado o médico do que vai tratar da doença, linkado a um especialista em reprodução que encaminhe logo que essa viabilidade seja rápida. Então, por exemplo, comigo lá no consultório, a gente já tem uma liberdade, e a minha equipe já sabe, então entrou em contato com o paciente oncológico, a gente já dá prioridade para atender o mais rápido possível, entende? Porque não tem tempo, fator tempo é importante, e tem essa questão jurídica ali junto do paciente, o paciente saber, entender que hoje é legal, exatamente, que ele pode, é direito dele, né? É um direito. Eugênia, vamos encerrando por aqui o nosso podcast Justiça na Saúde. De antemão, eu queria te agradecer pelo tempo, que eu sei que essa médica aqui é corrida. Agradecer a disponibilidade por estar aqui, por estar compartilhando todo o seu conhecimento do dia a dia. Tem as redes sociais, que eu vou pedir para você falar para quem quiser entrar em contato, mas agradecer em nome da comissão, em nome da OAB, por você estar aqui e falar que é importante, um momento importante, porque nós trouxemos todas essas informações, não só para a mulher, mas como também para o homem. E passo a palavra para você falar suas considerações finais. Eu que agradeço a presença, mais uma vez o convite. Estar aqui numa instituição, né, tão importante para a sociedade, trazendo informação e que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas e transmitir aqui o que é necessário para elas. Quero me deixar aqui disponível para o que vocês precisarem, tá? Podem me chamar. E aí, minhas redes sociais estão aí no Instagram, doutora Eugênia Câmara. Tem o site da clínica também, que está lá também no site, Eugênia Câmara, né? E aí vocês podem abordar alguns assuntos que também tem lá. E a mensagem que eu quero deixar é exatamente essa, assim, que tanto... Falando das mulheres, né, que nós mulheres que estamos aqui, mulher moderna no mercado de trabalho, que lutamos com toda a garra para conquistar o nosso espaço, muito bem merecido, mas que nós possamos hoje ter um olhar cuidadoso para a nossa saúde reprodutiva. Não deixem para depois. O tempo realmente assim, é óvulo, a gente perde com o tempo, né? E que nós podemos lançar mão dessas estratégias. Que bom que existem também muitos programas também que a gente pode realmente viabilizar, né, alguns procedimentos para as pacientes e que elas possam ter uma acessibilidade. Então, tudo com planejamento é possível ser realizado, tá? Então, que a gente possa aí ajudar cada vez mais pessoas. Obrigada, viu? Eugênia. Encerramos por aqui mais um episódio no Justiça na Saúde.